Mateus 24, de 1 a 14. Quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos se aproximaram dele, querendo mostrar-lhe as construções do templo. Porém, ele lhe disse: vocês estão vendo tudo isto? Todos estes edifícios serão derrubados e não será deixada uma pedra em cima da outra. Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão sua volta e o fim dos tempos? Jesus disse-lhes: não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerras, de rumores de guerras, não tenham medo, elas devem vir, mas não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros, haverá fome, terremotos em muitos lugares, mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé, e trairão, e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. As boas novas do reino, o evangelho do reino, será pregado pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam. Depois virá o fim. Amém. Queiram sentar-se. Este evangelho será pregado no mundo todo. Este evangelho será anunciado no mundo todo. É uma promessa do Senhor Jesus. Há muitos evangelhos no mundo. Há muitos evangelhos falsos concorrendo com o evangelho verdadeiro. Uma igreja permite coisas que não estão no evangelho, outra permite outras coisas que não estão no evangelho. Alguns líderes permitem outra coisa que não estão no evangelho. Que evangelho é esse? É o evangelho de Jesus Cristo, que será pregado no mundo todo. O Senhor Deus disse a Moisés: não diga ao povo que eu sou o Deus que eles querem. Diga ao povo: eu sou o que sou. O evangelho de Jesus não muda, é permanente. Passam séculos e milênios e o evangelho de Jesus permanece. Precisamos tomar cuidado com os evangelhos que são anunciados. Às vezes uma pessoa sai de uma igreja e vai para outra porque lá permite uma coisa e aqui não permite. Que evangelho é esse? Precisamos anunciar o evangelho. O evangelho de Jesus será pregado no mundo todo, para todas as pessoas. O evangelho há de ser pregado para testemunho a todas as nações. É isso que diz o versículo 14. Será pregado pelo mundo inteiro para que todas as nações ouçam. Jesus não disse que o evangelho será pregado para que os mais de 8 bilhões de habitantes deste mundo se salvem, mas para que eles ouçam, para que ninguém chegue na eternidade dizendo: eu não sabia que Jesus morreu na cruz para me salvar. Todo ser humano tem o direito de ouvir a mensagem do evangelho pelo menos uma vez na vida para se tornar responsável do julgamento final.
Este evangelho será pregado pelos crentes, somente pelos crentes. Somente a pessoa salva, que aceitou Jesus como Salvador, que teve sua vida transformada pelo poder de Deus, tem condições de pregar o evangelho. A camisa, o tema da campanha é Jesus transforma, mas só pessoas transformadas podem falar que Jesus transforma. Nós não carregamos propaganda no peito nem nas costas. Nós somos pessoas transformadas, que avisamos a outras pessoas que elas também precisam ser transformadas. O evangelho será pregado no mundo todo, porque Jesus dá visão a seus servos. O que faz uma pessoa colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida? O que faz? Por que as pessoas que ganham almas são as mais felizes deste mundo? Mais alegres, mais contentes, porque elas dão fruto. Elas falam de Jesus e as pessoas aceitam Jesus como seu Salvador. Jesus dá visão aos seus servos para falar de Cristo. As pessoas que ainda não têm Jesus como único Senhor de suas vidas. O evangelho de Jesus será pregado em todo o mundo, porque Jesus dá dons espirituais. O melhor seminário é a companhia de Jesus. Estar com Cristo, ouvir o Senhor, ser instruído pelo Senhor através da Bíblia e através da oração. Esse é o seminário que Jesus oferece a todas as pessoas, para que elas sejam capacitadas a pregar o evangelho ao mundo todo. Você nunca está sozinho na tarefa de compartilhar o evangelho de Jesus. Nunca está só. O evangelho de Jesus será pregado no mundo todo, porque ele vai na frente. E me faz lembrar do meu ex-pastor, pastor Francisco Amaral, que foi missionário na China. Naquela época não tinha o WhatsApp. Então, a comunicação era por cartas que demorava 30 dias para chegar lá, demorava 30 dias para chegar aqui. Um dia eu recebi uma carta dele, respondendo a que eu tinha enviado. Ele disse: Azair, é verdade, o Senhor Deus envia, mas Ele vai na frente. Ele vai na frente. O Senhor Jesus vai na frente. Ele é o comandante. Quando você pensa em fazer alguma coisa para ganhar uma pessoa para Cristo, Jesus está na frente. Ele que está orientando. Não é ideia sua, é a ideia de Deus. O evangelho será pregado em todo o mundo, porque Jesus guarda os seus servos. Jesus guarda os seus servos. Nesse bombardeio recente da Rússia lá na Ucrânia, todos os missionários ficaram livres do bombardeio. O Senhor Deus guardou todos. Em Mateus 28, Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, mas ele também disse: eu estou convosco. Ele não disse: eu estarei convosco. Não é futuro, não. É presente. Eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. E coisa boa poder contar com a presença de Jesus. Às vezes nós sentimos muito a presença de Jesus quando estamos com a família, quando estamos na igreja. Mas e de noite? De meia-noite às 6 da madrugada?
todo mundo dormindo, você lá no silêncio. Você já experimentou a presença de Jesus nesse horário? Ele disse: eu estou convosco. Não fiquem perturbados por coisa alguma, eu estou com vocês. Este evangelho será pregado no mundo todo, porque é Jesus que dá paixão pelos perdidos. Joseph Alleine foi um pastor escocês. Ele escreveu um livro, Um Guia Seguro para o Céu. É um livrinho de apenas 6 capítulos e, baseado nesse livro, eu fiz 35 estudos para pequenos grupos. Esse pastor morreu com 34 anos. Ele ficava até tarde na rua, uma friagem tremenda, pregando o evangelho nas tabernas, onde as pessoas se embriagavam, pregando o evangelho. Um dia a esposa falou com ele: você não devia fazer isso. Ele disse: minha filha, você está salva, essa gente está toda perdida. Quem é que coloca esse sentimento de urgência no ser humano, no crente, no servo de Deus? O que mais eu posso fazer para ganhar pessoas para Jesus? Essa paixão. Rick Warren, grande pastor na Califórnia, ele disse que o paizinho dele, que era pastor também, ele era um missionário. Ele construiu mais ou menos uns 100 templos ao redor do mundo. Ele convocava os amigos e iam para lá e em poucos dias construiu um templo. Um homem extraordinário. Estava com câncer no seu leito, finalzinho da sua vida, e ele abriu os olhos e viu o filho. Aí ele disse para o filho: ganhe mais uma alma para Jesus. E o filho ouviu e falou de novo: ganhe mais uma alma para Jesus. O Rick Warren disse que ele falou essa frase umas 100 vezes. Fechou os olhos e morreu. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas almas você já ganhou para Jesus? A atendente de uma farmácia, essa semana, me disse que ela é muito agradecida a Deus. Muito agradecida, muito agradecida. Ela é muito feliz, muito agradecida. Eu falei: você é evangélica? Não, sou não. Eu falei: você tem Bíblia? Tenho. Então leia a sua Bíblia e procure agradecer a Deus por Ele ter nos enviado Jesus para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados. Você não tem que ser feliz até morrer, tem que ser feliz até morrer e depois da morte. Jesus dá paixão pelos perdidos. O Evangelho será pregado apesar das nossas limitações. Apesar das nossas limitações. O Evangelho precisa ser pregado. Eu me lembro muito do pastor Moisés, que foi meu colega do tempo de solteiro, e já está com o Senhor. O Moisés foi no interior de Minas para visitar a Marilda, a filha dele. Um cantão de Minas. Ele falou: Marilda, onde é a igreja? Não, pai, aqui não tem igreja. Não tem igreja. Tá bom. Ele saiu e convidou os vizinhos para uma reunião lá na casa dela. O pessoal chegou, ele colocou uns bancos, poucos bancos que tinha, umas tábuas em cima de umas pedras e tal, ajeitou ali,
Ele me disse, Azaia, eu não fiz culto não. Eu fiquei sentado ali naquela roda junto deles. E eu não cantei hino, não li a Bíblia, não preguei. Eu só disse a eles como é que se faz para ser um crente. 12 pessoas aceitaram Jesus e agora já tem uma igreja lá. Não é complicado não, é fácil. Deus usa até as nossas limitações. Eu tive um colega no seminário que antes de se converter, ele foi um jovem muito desviado. E ele se tornou o dirigente de uma congregação na favela do Morro do Borel, lá na Tijuca. Uma favela pesada, tiroteio à vontade. Eu falei, como é o trabalho lá? É difícil, né? Mas não tem problema para mim não. Outro dia eu estava pregando e um rapaz lá na janela, lá de fora, toda hora ele sacava o revólver, rodava assim no dedo e colocava na cintura de novo. Eu falei com ele, ô amigo, dá para você parar com essa palhaçada? Ele, sim, desculpa. Eu não faria isso, mas Deus usou o Newton para aquele lugar. Ele era a pessoa adequada para aquele lugar, para falar do Evangelho àquelas pessoas. Ele usa as pessoas, apesar das suas limitações. O Evangelho será pregado porque Jesus nos dá sentimento de urgência. Sentimento de urgência. Irmãos, coisa maravilhosa ser usado por Deus. O hino que nós cantamos, foi na cruz, é um dos hinos mais cantados pelas igrejas evangélicas no mundo todo. Quem deu inspiração a esse homem para fazer esse hino, gente, cantado em todas as línguas? Quem deu inspiração àquela irmã nos Estados Unidos para escrever a letra do glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, 3 horas da madrugada, ela perdeu o sono, foi para a escrivaninha e escreveu esse hino. Deus quer usar você também para uma grande obra neste mundo. Ele nos dá sentimento de urgência, porque os sinais que antecedem a volta de Jesus nos mostram que estamos vivendo os últimos tempos aqui neste mundo. O Evangelho de Jesus será pregado em todo o mundo. E se você se recusar a pregar, o dono da obra, o Senhor Jesus, vai convocar outras pessoas para fazer o trabalho, porque a obra dele não pode parar. Um missionário chegou no interior da Amazônia, pastor Lidório, da Presbiteriana, com a sua equipe. Foi visitar uma tribo não alcançada. Ou seja, uma tribo que, segundo os relatórios, não tinha nenhum crente lá. Chegou lá, falou do Evangelho. O chefe da tribo disse, mas todo mundo aqui é crente. É mesmo? Mas quem falou do Evangelho para vocês? Foi o seu Zé. Seu Zé. Ele mora aqui perto? Mora. A gente podia ir lá fazer uma visita? Pode. Pegaram um barco, um índio foi levando aquele barco, viajaram não sei quantas horas. Chegaram lá, o senhor é o seu Zé? Sou. Foi o senhor que falou do Evangelho para essa tribo aqui? Foi. E quem falou do Evangelho para o senhor? Há muitos anos passou um barco aqui, e me falaram de Jesus, eu aceitei Jesus. Então,
eu já falei do evangelho para essa tribo, falei para outra tribo, falei para outra tribo. Tribos consideradas inalcançadas, onde ninguém tinha pregado o evangelho. O seu Zé não fez seminário. O seu Zé simplesmente recebeu Jesus como Salvador, se tornou um dos maiores missionários na Amazônia, o seu Zé. Veja só o que você pode fazer. Você será muito feliz se tiver participação na expansão do Evangelho de Jesus no mundo. Como ajudar na evangelização, não somente do Brasil, mas do mundo? Em primeiro lugar, orando. Nada para Deus pode ser feito sem oração. Eu estou com vontade de fazer isso. Não, você tem que orar. Você tem que orar, tem que saber de Deus, né? Nós somos dirigidos, nós não nos dirigimos. Orando. Também contribuindo para a obra missionária. Existem organizações no mundo, irmãos, que são sustentadas por crentes que dão grandes ofertas. Tem uma organização na Inglaterra que se chama SGM. Eu escrevi para lá, certa ocasião, pedi folhetos em japonês, porque tem muitos japoneses aqui em Itaguaí. Eles me mandaram um pacote enorme, de graça, eu não paguei nem o correio, sustentado por crentes que têm o coração na obra do Senhor, contribuindo, falando de Cristo, onde estiver, por telefone. Eu nunca atendo telefone aqui na igreja, outro dia atendi o telefone. Era uma mulher. Falei, Primeira Igreja Batista. Desculpa, foi engano. Falei, não senhora, não desliga não, porque não foi engano. Foi Deus que mandou a senhora ligar para aqui. Falei de Cristo para ela. Por telefone, pelo Facebook, por WhatsApp. Eu coloco sempre uma mensagem pequena no Facebook, para mexer com as pessoas. Outro dia eu postei o seguinte: onde você estará 5 minutos depois que morrer? As pessoas precisam ouvir mais sobre a eternidade, sobre a vida com Cristo, sobre viver com o Senhor. Você também pode ir para outros lugares, no Brasil ou no mundo, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando o Evangelho de Jesus. Aproveite seus passeios para pregar o Evangelho. A minha filha Márcia, que mora na Espanha, esteve aqui, e eu mostrei para ela o Evangelho de João, com a logomarca da nossa igreja, que já vem da gráfica com os versículos de salvação marcados de amarelo. Dei para ela. Ela viajou, depois falou: pai, eu evangelizei uma brasileira no aeroporto de Madrid, ela levou o meu Evangelho de João. Aproveite a oportunidade que o Senhor lhe dá para compartilhar esse Evangelho poderoso. Amém, queridos?